Convidar você para ver ali em Lucas, capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Bom, Pai, mais uma vez nós nos reunimos em torno da Tua palavra. Mais uma vez nós submetemos o nosso coração ao Teu Espírito. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale diretamente ao nosso espírito, ao nosso coração. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor anime o nosso coração a Te buscar mais. Nós pedimos assim, Pai, porque precisamos que seja assim. Nós temos certeza que essa é uma necessidade do nosso coração. Por isso agora buscamos a iluminação do Teu Espírito, a bênção do Teu Espírito e a aplicação do Teu Espírito ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fui ovelha durante muitos anos do pastor Carlos Cooper, que foi pastor na igreja central aqui do Porto Velho, mas ele foi meu pastor desde que eu era garoto lá em Aquidauana. E o pastor Carlos, ele tem duas características muito interessantes assim. Uma é que ele é meio tímido. O pastor Carlos é meio tímido, ele é meio medroso, às vezes, até em relação a algumas coisas. E ele ia dar estudo bíblico lá em Aquidauana, e eu me irritava com aquele negócio, porque às vezes a gente estava 5, 6 pessoas num grupinho assim, e ele dava estudo bíblico, ele olhava entre as pessoas, ele nunca olhava no olho das pessoas por causa da timidez dele. E eu achava aquilo um sinal de fraqueza muito grande dele enquanto pastor. E aí nós tivemos um conflito, uma vez lá teve uma situação de conflito na igreja, e a gente precisava que o pastor chegasse e botasse para quebrar. Aquele dia é aquele dia que você precisa que o pastor chegue, e se for preciso bater na cara, bata. Porque tem hora que precisa que alguém de um rompante vá lá e tome uma decisão. E aí a situação ficou ruim, e eu fui lá e cheguei ao pastor Carlos e falei: pastor Carlos, está acontecendo assim ali. E aí ele falou assim: vamos ali, mas o problema estava lá. O problema estava lá e ele estava me chamando para ir ali, mas eu queria que fosse lá, porque o problema estava lá. E eu de novo me irritei com aquela morosidade, com aquela coisa do pastor Carlos. E aí eu falei: vamos. Imaginei que ele ia chamar alguém, queria fazer uma coisa. Chegou lá e sentou e disse assim: vamos orar. Mas eu me dei uma raiva. Eu era muito garoto, eu fiquei irritado com aquela coisa, porque eu pensei: meu Deus do céu, a Bíblia fala que tem hora para tudo, né? Tem hora para bater e tem hora para... Não, para bater não fala. Tem hora da alegria e tem hora da tristeza. Tem hora da festa, mas tem hora do luto. E tem hora da resolução e tem hora da oração. E aí o pastor Carlos resolveu orar. E aí ele sentou lá. E ele fez uma oração cumprida. E ele tinha um negócio de lá, Pai Celestial. E aí ele parava. E eu ficava olhando: meu Deus do céu, não pode uma coisa dessa assim. E ele orou uma oração cumprida, entregando aquilo nas mãos do Senhor. Eu nunca esqueço disso, porque ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho como resolver essa situação, mas o Senhor pode. Esse texto aqui, ninguém nunca sabe se ele é uma repetição daquele texto lá de Mateus, onde cita o Pai Nosso a primeira vez, se
se ele é só uma citação em momento diferente de Jesus, provavelmente uma citação em momento diferente, porque a história é outra. Não dá direito para a gente saber se Jesus estava propondo uma fórmula, porque ele repete algumas coisas daquela primeira oração. Então a gente vai partir do pressuposto de que esse texto é esse texto mesmo, a gente não vai olhar o outro, tá? É esse texto mesmo, e eu não vou fazer agora uma reflexão pormenorizada do Pai Nosso, porque a gente deve fazer durante o ano. Mas eu queria que a gente pudesse olhar um pouquinho esse texto dentro dessa perspectiva de o que foi que motivou o coração daquele discípulo. A oração, o pedido dele naquele instante era: Pai, ou Senhor, ensina-me a orar. Essa era a proposta, essa era a motivação do coração daquele rapaz. Aquele rapaz estava olhando para Jesus. O texto diz que Jesus estava orando. Se você olhar lá, diz que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Talvez o exemplo de Jesus incomodava ou incomodou ou tenha mexido naquele instante com o coração daquele discípulo. Nós vimos no domingo passado, Jesus, os evangelhos narram textos e mais textos que Jesus parava para orar. Por que Jesus parava para orar se ele era o próprio Filho de Deus que estava aqui? Das tantas coisas que se explica, dentre a humanidade que Jesus assume totalmente, tem o fato de que Jesus se propõe a ser exemplo dele. Então, os evangelhos vão narrar as inúmeras vezes que Jesus para poder fazer oração. Certo é que num determinado momento Jesus estava fazendo oração e um discípulo talvez tenha olhado para aquele homem ali orando e talvez tenha se incomodado um pouco com aquilo, não sei, o texto não vai dizer. O certo é que quando Jesus chega ali, o rapaz fala com ele para falar: Jesus, Pai, Senhor, Mestre, ensina a gente a orar. Do mesmo jeito que João Batista também ensinava, João Batista tinha sido aquele precursor de Jesus que estava fora do templo, fora da ordem, fora do costume. João Batista foi aquele que deveria ser do templo, porque era sacerdote, era filho de sacerdote, mas o templo o expulsou. Ele não cabia na ritualística do templo, ele não cabia naquelas regras do templo. As regras do templo eram carregadas de fórmulas e de formas. Aliás, os templos são especialistas em formatar as pessoas, né? João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Parece que aqui a gente já tem uma coisa meio estranha, porque orar é um negócio muito fácil, orar é um negócio muito simples. E quando as pessoas entram na igreja, elas se convertem, logo depois a gente começa a falar para ela: você quer orar? Aí a pessoa fala: mas eu não sei ainda. Fala: não, mas orar é conversar com Deus. E aí a gente ensina para a pessoa, se a pessoa falar lá e falar assim: Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui, ela fez uma oração. E aí nós começamos a ensinar que oração é isso. E as pessoas às vezes aprendem isso e elas começam a orar assim. E aí elas ficam na igreja até um dia que elas começam a se especializar em oração. E agora elas vão usar alguns termos que vão aprendendo na igreja. E eu acho muito legal quando as pessoas começam a orar, e eu também faço isso, né? Porque a gente fala você o tempo todo. Na oração a gente fala: Senhor, Tu és maravilhoso. Eu nunca uso o Tu em canto nenhum, mas uso o Tu na oração, porque o Tu faz parte desse rito da oração. Então, a oração é alguma coisa que parece que a gente aprende desde criança já na igreja. Eu aprendi a orar. E aí eu fico incomodado: por que esse discípulo que era judeu, criado no templo, criado nos ritos, criado nos costumes, criado nas fórmulas, por que esse rapaz para olhar para Jesus e falar: Jesus, me ensina a orar? Talvez ele tivesse compreendido que a oração não é rito. Talvez ele tivesse compreendido que a oração não é essa coisinha que a gente faz às vezes na hora do almoço. Talvez ele tivesse compreendido que a oração não é um conjunto de palavras que nós aprendemos e colocamos dentro de uma ordem e até dentro de uma entonação diferente. Talvez ele tivesse entendido que Jesus orava diferente dos hipócritas, que Jesus cita lá em Mateus 6, no texto paralelo da outra história. Porque Jesus fala assim: quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Porque tem a oração dos hipócritas. A oração dos hipócritas
no ensino de Jesus, são aquelas pessoas que fazem para ser vistos pelos homens. A grande preocupação dele é aquilo que as outras pessoas pensarão da sua oração. Algumas pessoas fazem até uma pregaçãozinha na oração, porque ele tem uma série de coisas que ele gostaria de falar para o outro. Aí ele faz uma oração e começa a falar: ó Deus, o Senhor sabe que nós precisamos orar mais, porque todas essas pessoas aqui, como eu, elas não têm costume, e a gente começa a inventar na oração. Essa é a oração do tempo, essa é a oração do rico, essa é a oração do costume. E o discípulo para orar para Jesus e fala: Jesus, eu estou precisando aprender a orar. Eu preciso orar porque talvez o Senhor tenha sido um exemplo diferente para mim. Eu tenho convivido contigo e eu tenho visto que você não tem a preocupação de orar lá na praça para ser visto pelos homens. Eu tenho convivido contigo e tenho percebido que você às vezes vai para um canto sozinho e fica orando lá. Eu tenho convivido contigo e percebo que às vezes o Senhor parece que não faz aquelas regrinhas das orações de 3 em 3 horas, mas às vezes o Senhor passa a noite toda orando. Eu tenho convivido contigo e tenho percebido que quando você tem uma grande decisão para tomar, antes de você tomar essa grande decisão, você para orar. Eu tenho convivido contigo, tenho estado incomodado com isso, então eu vou pedir uma coisa para ti. Talvez essa pergunta, talvez esse pedido seja meio esdrúxulo, porque eu sou do templo, eu sou criado aqui, eu sou acostumado aqui, mas eu hoje olho para mim e chego à conclusão de que eu estou precisando aprender a orar. Duas coisas me chamam a atenção nesse trecho especificamente. O primeiro: João Batista tinha ganho moral suficiente na frente dos seus discípulos para poder ensinar. Jesus também. Ninguém nunca veio para aqui na igreja pedir para mim para que eu lhe ensinasse a orar. É triste, né? Porque vocês olham para mim e vocês sabem que eu também não sei orar. Caramba, é muito triste isso. Porque um pastor não sabe orar. Eu sei fazer a oração do rito. Eu sei fazer a oração das formas. Eu sei fazer a oração do templo. Mas eu não tenho sido conhecido por vocês como um pastor que ora. E por isso vocês não pedem para mim. Aquele homem olhava para Jesus e sabia que Jesus tinha exemplo para dar. Então ele olha para Jesus e pede: Senhor, me ensina a orar. A segunda coisa é exatamente essa que a gente já está chamando a atenção. Aquele rapaz chegou à conclusão de que ele precisava aprender. Ele não sabia. Talvez eu precise parar, olhar para dentro de mim, da mesma forma, e reconhecer: eu não sei orar. Trabalhamos numa igreja coreana lá em São Paulo. Igreja coreana, templo coreano, tem duas características interessantes. Ele diz que eles colocam duas coisas. Uma é refeitório. Todo templo coreano tem refeitório, porque no domingo eles almoçam na igreja. Então eles vêm de manhã, tomam café, e tem um culto, escola dominical, e almoçam no templo. Normalmente eles fazem uma escala de famílias que ficam responsáveis de fazer o almoço, e eles passam o período até a hora do almoço, depois alguns ficam para a noite, outros vão embora, mas eles ficam normalmente lá na igreja, no templo, para isso. A outra coisa é que todo templo coreano tem uma área grande de oração. Eles fazem como se fosse um tatame mais fofo um pouco, e não tem lugar para sentar. Então as pessoas entram e elas ajoelham ali e elas ficam horas orando. Igreja coreana, presbiteriana coreana, todos os dias tem reunião de oração, normalmente 6 horas da manhã aqui no Brasil, lá na Coreia, um pouco mais cedo. É comum que eles durmam na igreja orando. Todas as vezes que tem uma grande decisão, todas as vezes que tem alguma coisa para ser feita, todas as vezes que eles vão fazer um grande negócio, eles vão para o templo e passam a noite orando. E nas sextas-feiras eles vão para uma chácara. Aqui no Brasil, lá em São Paulo, eles têm uma montanha lá, um monte lá que eles compraram,
eles vão para uma chácara e lá eles passam orando a noite inteira na sexta-feira, porque eles aprenderam que ao invés da gente pedir para Jesus primeiro, Senhor, ensina-nos a pregar, como é a nossa característica, Senhor, ensina-nos a cantar, Senhor, ensina-nos, eles aprenderam que a gente precisa dizer, Senhor, ensina-nos a orar, porque o Senhor é modelo e porque eu não sei orar. Quando você olha hoje para o teu coração, quando você olha hoje para a tua vida, quando você olha hoje para um texto desse, você diria a mesma coisa para Jesus? Senhor, eu tenho aprendido tanta coisa na minha vida, eu tenho aprendido tanta coisa, eu faço curso na faculdade, aprendi coisas demais da conta. Senhor, eu estudei teologia e aprendi muita coisa. Lá no seminário eu acho muito legal isso, porque quando a gente vai no seminário a gente aprende grego. Meu Deus do céu, um negócio absurdo, o que a gente vai fazer com grego? E aí depois tem que estudar hebraico, e hebraico é um negócio muito legal, porque você escreve de trás para frente, com letras totalmente diferentes. Lá no seminário tem curso de hebraico, lá no seminário tem curso de grego, lá no seminário tem curso de filosofia, lá no seminário tem curso de hermenêutica, lá no seminário tem curso de um monte de coisa, mas não tem curso de oração. Lá no seminário não tem nada que nos ensine a orar. E aí a gente vem para a igreja e de vez em quando a gente cita até grego aqui, de vez em quando a gente cita até hebraico aqui, mas a gente também não sabe orar. Nós vamos ensinar? Talvez hoje eu precise parar, irmão. Talvez hoje eu precise parar, irmão, para poder olhar para Jesus e dizer, Senhor, me ensina a orar. Porque eu aprendi a resolver as minhas coisas de várias formas, mas não aprendi a orar. E aí Jesus vai ensinar coisas simples da oração. A primeira, ele vai dizer assim, quando vocês forem orar, vocês não façam como o povo do templo. O povo do templo, eles tinham uma formulazinha para poder dizer Pai Celestial. Parece que a gente até copia isso um pouquinho, porque alguns de nós olham assim, ô Pai Celestial. Entende? A coisa da forma, que é uma coisa carregada. Eu sempre me lembro de um irmãozinho querido nosso, que ele tinha oração, e a oração dele começava sempre assim, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí a gente era criança, e criança abriu o olho, né, porque ele tinha uma forma. Então ele estava falando normal, alguém pedia, vamos pedir para o presbítero fulano fazer oração. Aí ele fechava os olhos, estava encostado na voz e dizia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era maravilhoso aquela coisa. Jesus fala, cara, vamos fazer uma coisa, muda isso. Quando vocês forem orar, entendam que vocês são filhos amados, que vocês são filhos queridos, porque a oração, mais do que uma forma, é uma relação. A oração, mais do que uma fórmula, é uma comunicação entre íntimos. E nesse texto aqui especificamente, aí agora vem o que a gente estudou no seminário, né? Ele usa uma expressão em aramaico, que é assim, paizinho, papai. Aquilo era absurdo naquele período. Jesus ensinar aquilo para aqueles homens era absolutamente absurdo, porque aquelas pessoas jamais poderiam se relacionar com Deus chamando Deus de papaizinho, chamando Deus de paizinho, de jeito nenhum, porque o tempo ensinou um Deus distante, o tempo ensinou um Deus absurdamente transcendental. E agora Jesus disse, não, oração é uma conversa de filho com pai, de filha com pai. Oração é intimidade. Quando você for orar, você chega para ele e diz assim, paizinho, santificado seja o teu nome. O nome não era apenas a designação de alguém, o nome era a representação do ser total. E agora o texto não está falando do discípulo orando, dizendo assim, que o teu nome seja santo, que o teu nome já era santo, mas que o teu nome seja santificado em mim, que o teu caráter seja consagrado em mim, que eu aprenda
conviver contigo com absoluta reverência, porque além de você ser meu paizinho, você é Deus. E eu quero continuar tratando você como Deus, e eu quero me relacionar com você como Deus. Então eu oro agora com muita liberdade, a liberdade de filho, mas eu quero que o Senhor me ajude a sempre tratar o Senhor com extrema reverência. Não a reverência da fórmula, mas a reverência da convivência. Pai, santificado seja o teu nome. E depois ele diz: e que venha o teu reino. Esse era um tema frequente nos ensinos de Jesus. Que a tua vontade venha, que as características tuas venham. Eu preciso que as características do Senhor venham para a minha vida. Eu preciso que a minha vida sempre reflita as coisas do Senhor. Eu preciso que a minha casa reflita o Senhor. Eu preciso que o meu trabalho reflita o Senhor. Eu preciso que o lugar onde eu vou reflita o Senhor. Eu quero que o teu reino venha e que o teu reino continue vindo, porque o termo aqui aparece no presente contínuo, que a ideia é que o teu reino venha e que o teu reino continue vindo. E que o Senhor me dê aquilo que é mais elementar da vida, porque eu quero compreender a coisa mais elementar da vida como sendo alguma coisa que vem do Senhor. Nessa oração, Jesus está ensinando que eu preciso aprender que tudo, mesmo aquilo que é rotina, vem do Senhor. Que o pão nosso, aquele alimento que eu tomo todos os dias, eu quero compreender que ele veio do Senhor. Eu quero compreender que terminou o meu dia e eu não fui livre, eu fui livre de acidente porque o Senhor assim quis. Eu quero entender que eu vivi água porque o Senhor deu. Eu quero entender que tudo veio do Senhor, então eu confio no Senhor. Eu não estou pedindo para o Senhor mais do que eu preciso, eu estou pedindo o pão nosso de cada dia. Aquilo que eu preciso para o meu dia a dia, eu estou pedindo para o Senhor, eu quero confiar que amanhã o Senhor vai continuar me dando. Paizinho, eu quero que o Senhor me ajude a consagrar o Senhor como sendo o nome mais importante da minha vida. Eu quero que o teu reino venha sobre a minha vida. E eu quero que o Senhor me dê as coisas mais essenciais do dia a dia e eu compreendo que seja assim. Mas eu quero mais. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu não quero viver sem comunhão contigo. Eu não quero viver sem comunhão contigo. Irmãos, talvez esse seja uma coisa fundamental para a gente compreender, para entender essa situação da oração. Eu não posso viver sem comunhão com Deus. E Jesus queria que a gente aprendesse isso. Algumas pessoas entendem essa expressão que ele diz assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Algumas pessoas entendem como sendo um condicionamento, onde a gente fala para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo. Outras pessoas dizem que não é bem isso. Outras pessoas dizem assim: já que nós somos capazes de perdoar, quanto mais o Senhor é misericordioso. Enfim, eu quero que o Senhor me perdoe. Às vezes até nós perdoamos. Nós que somos maus, somos capazes de perdoar. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe. E mais, Senhor, eu quero pedir que o Senhor não me deixe cair em tentação. Porque se eu estou pedindo para o Senhor que o Senhor me perdoe porque eu não quero perder comunhão, eu não quero que o Senhor me deixe cair em tentação. Eu quero estar na tua presença. Ponto. Veja que a oração é muito simples. Paizinho, que o teu nome seja consagrado na minha vida, que a tua vontade seja feita em mim, que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor não me deixe pecar. Pronto. Paizinho, que o teu nome seja santificado, que a tua vontade seja feita, que o Senhor me supra das minhas necessidades e que o Senhor me dê comunhão contigo, não me deixe cair de pecado. Então Jesus fala: quando vocês forem orar, ora assim, sem grandes preocupações. O que eu quero de vocês é só isso. Senhor, me ensina a orar. Ô irmãos, isso aqui é tão simples, nós podemos sair com isso na cabeça. Ah, legal, então agora eu aprendi a orar. Não, isso aqui não é um rito, isso aqui não é uma fórmula para ser decorada, isso aqui é um
padrão para a gente buscar de relacionamento com Jesus, para poder dizer para Ele: Jesus, eu preciso aprender a orar, porque eu estou entendendo que existe uma coisa que é horizontal, e essa coisa horizontal a gente aprende na igreja, essa coisa horizontal a gente aprende no seminário, essa coisa horizontal a gente aprende nas fórmulas, essa coisa horizontal a gente aprende isso é fácil, Senhor. Eu fui num velório essa semana, né? Eu participo de muitas atividades católicas, todo mundo sabe que eu participo de muitas atividades católicas, e de vez em quando tem oração. Então, quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso aqui, tem hora que eu até confundo, né? Porque eu falo: perdoai as nossas ofensas, e estudo tudo, porque a palavra ofensa e a palavra dívida é a mesma, né? Só para ter um costume e a gente tem outro. E eu fui no velório essa semana e eu vi a quantidade de vezes que eles fazem a mesma oração, aquela coisa ritualística assim. E eu fiquei pensando: meu Deus, por que isso é assim? Mas, irmãos, às vezes a gente faz as mesmas coisas, a gente usa as mesmas expressões, a gente usa os mesmos ritos, a gente usa as mesmas maneiras, porque nós aprendemos essa realidade horizontal e nós perdemos de vista que a oração é parte de uma percepção da espiritualidade, de alguma coisa que está além da nossa percepção material, que eu preciso aprender a perceber além do rito, que eu preciso aprender além daquilo que eu posso repetir, que eu preciso compreender que o reino espiritual me leva a uma outra perspectiva, e que Jesus fala que tem realidades espirituais que eu preciso de oração, porque senão eu não dou conta. Eu não vou vencer determinadas coisas sem oração. O pastor Carlos, na hora que ele viu aquele negócio pegando fogo, ele, com o medo dele, com a timidez dele, entre aspas, com a covardia dele, ele chegou à conclusão que a melhor coisa que ele tinha que fazer era orar. Porque o pastor Carlos já tinha entendido que tem hora, irmãos, que a gente precisa aprender a orar. O discípulo, naquele dia, para Jesus e diz: Senhor, ensina-me a orar. Qual é a oração que você faz hoje? Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é a proposta que você faz hoje? Várias pessoas têm compartilhado comigo algumas coisas que têm sido feitas nesse tempo, por causa do tema. Eu estou desafiando o teu coração também, por causa desse tema. E eu queria desafiar o teu coração também. Assim, você não tem tido a disciplina de se relacionar com Deus intimamente pela oração, que você tome uma decisão no teu coração hoje e diga: Senhor, ensina-me a orar, porque eu não quero conduzir a vida só naquilo que eu sou capaz de aprender também nas faculdades. Eu quero aprender diretamente do Senhor. Então ensina-me a orar. Vamos orar? Cada pessoa, se você quiser fazer essa oração, faz. Se você não quiser, faça assim: Senhor, ensina o pastor Luiz a orar, porque ele está precisando. Eu sei que ele está precisando. Ele é meio fraquinho nessas coisas. Então, assim, talvez eu não precise, mas o pastor Luiz precisa. Mas se você chegar à conclusão de que você também precisa, então ore por ti e peça que Deus tenha misericórdia e ajude o teu coração a desenvolver intimidade. Vamos orar?